No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós encontramos a história de Zaqueu, o coletor de impostos. E através dessa história nós podemos compreender o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus pelos excluídos. Né? O amor aonde ele pode alcançar. Zaqueu era um homem mal visto pela sociedade. Era um homem que a sociedade não tolerava. Com toda razão, a sociedade não podia aceitar Zaqueu. Então Jesus, que representa a palavra de Deus, ele vai ao encontro dessa pessoa, mas ele permite que aquela pessoa dê um passo na direção dele. Então, contra tudo e contra todos, Jesus vai até a casa de Zaqueu, mesmo ouvindo as queixas, as murmurações das pessoas. Então Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só ele pode fazer isso. O ser humano não tem essa capacidade. O ser humano não conhece os limites do amor de Deus. Hoje em dia nós temos fatos que precisam ser compreendidos, e às vezes quando a gente fala de compreendido de uma maneira saudável, de uma maneira amorosa, as pessoas acham que a gente está passando a mão. Não, você está tentando consertar as coisas. Não. Nós temos pessoas, hoje em dia, homossexuais. E qual a diferença dessas pessoas para outras pessoas que não são homossexuais? A diferença é que elas sentem diferente. Nossa percepção cristã nos diz: isso está errado. Sim, temos todas as razões. Só que nós não sentimos como elas. Nós não temos o desafio que ela tem. Primeiro, ela precisa acreditar que ela precisa mudar para ter uma aliança com Deus. Segundo, nós cristãos precisamos acreditar que a palavra de Deus tem poder suficiente para alcançar o coração daquela pessoa. A palavra de Deus, ela traz o Espírito Santo, e com a força do Espírito Santo, nenhum mal pode se permanecer de pé. Algumas dessas pessoas procuram viver um evangelho que a justifique. Elas estão certas? Não estão certas. E o que nós fazemos? Apenas falamos do amor de Jesus Cristo. Porque são fatos que desconhecemos, as razões, os motivos pela qual aquela pessoa sente assim, e nós devemos quebrar alguns preconceitos nossos, porque Jesus ele quebra vários protocolos na vida. Por amor se quebra os protocolos, não existe lei pelo amor. Com certeza aquela pessoa vai ter um outro trabalho, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então isso é uma espécie de profecia acerca da revelação bíblica. Ela tem poder. Por isso Jesus nos manda pregar a tempo e fora de tempo. Aproveite as oportunidades. Nós não deveríamos estar preocupados se Deus pode ou não transformar uma vida. Muitas vezes nós queremos, com os nossos argumentos, mudar aquilo. Mas só o poder da palavra, só o amor. Você percebe isso quando você está perdido, porque as pessoas pensam que o inferno ele é diferente para as pessoas. Não existe um inferno para o adúltero, um inferno para o sodomita, um inferno para cada pessoa. Não, é um inferno para todos os tipos de pecadores. É um só para todos. Desde o mentiroso, que pode ser considerado uma coisa menos
ofensiva do que um assassino, né? Então, nós devemos considerar que há poder na palavra de Deus para destronizar aquilo que se colocou como obstáculo para Deus no coração daquela pessoa. Porque uma coisa é você tentar achar que aquela pessoa pode, mas você não sente como ela, você não tem o desafio que ela tem. Jesus foi à casa de Zaqueu, não se sabe qual o diálogo, né? Não se sabe se Jesus tocou na condição de Zaqueu. O que se sabe é que houve uma transformação. O que se sabe é que da maneira que Zaqueu vivia, não traria resultado algum. O pior é que quando Deus toca a vida da pessoa e transforma, alguns murmuradores continuam se opondo. A nossa oposição ao pecado, ela só deve ocorrer até que haja a transformação. Depois que houve a transformação, nós precisamos entender que aquela pessoa está engatinhando na fé. Ela não nasce pronta no Evangelho, mas o primeiro amor, ele é muito bonito, porque naquele momento se espera muito. A unção de Deus traz uma alegria tão grande no coração das pessoas que elas começam a ser muito mais fiéis e dignas. E eu digo que as orações delas estão bem mais próximas de Deus do que a de muita gente que está há anos na igreja, né? Que precisa ainda voltar a se alimentar dos primeiros passos do Evangelho, porque naquele momento ela quer fazer tudo de bom, ela está zelosa pelas coisas de Deus, mesmo não sabendo ainda o caminho, mesmo ainda achando coisas de uma maneira diferente. Então nós temos que discernir isso também. Compreender que nós também éramos garotos, nós também andávamos como garotos. E às vezes não há essa compreensão. O Evangelho, ele trabalha com aliança. Deus nunca trabalhou sem aliança. Porque é necessário uma aliança com Deus para se vencer o mundo espiritual. E todos os dias há uma resistência na nossa vida, e além dos nossos adversários espirituais, que não conhecemos todas as suas artimanhas, né? Mas sabemos que ele rouba, mata e destrói, e está pronto a tragar a qualquer pessoa, né? É só achar a oportunidade. Nós sabemos que precisamos todos os dias lembrar da aliança que nós fizemos com Deus. Porque tem muita coisa que faz essa aliança ser quebrada. Então muitas vezes a pessoa não está sentindo o amor de Deus, não está sentindo a fé, porque essa aliança está quebrada. Ela precisa ser restaurada. Você se sente exatamente como o filho pródigo, que está pensando em voltar para Deus. Primeiro, na mensagem do filho pródigo, há o reconhecimento da quebra de uma aliança. Se não existe esse reconhecimento, você ainda está ali na lama. Você ainda não tomou uma posição. Você está no fundo do poço. Então tem que se reconhecer, foi quebrada uma aliança com Deus. Precisa ser restabelecida. O que eu faço? Uma dica importante Jesus deixou. Aquele que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. A sua consciência tem que ser limpa das sujeiras e das bobagens que o mundo e que os seus próprios desejos encheram você, encheram o seu coração. Então comece aos poucos a dar frutos, comece a mostrar para Deus que você está caminhando na direção dele, que ele vem, te abraça, te limpa, coloca novamente o anel de autoridade de filho. É exatamente o que Jesus está querendo nos mostrar,
que para Deus, o que depender dele, está ansioso para abraçar e beijar o filho. Ele está ansioso para tirar você daquela vida de escárnio, de sofrimento, porque estar afastado de Deus já é um sofrimento. O cristão sabe que sofre. Ele sabe que afastado de Deus ele não pode nada. Ele sabe que terrores espirituais lhe cercam. Ele sabe que as atitudes dele não estão sobre o seu domínio mais. É assim que o mal rouba, mata e destrói. Quebrou-se a aliança, ele aproveita. Uma aliança quebrada é uma oportunidade. Ele não vai ter muita força quando você está resistindo a ele. Quando a sua vida está dando fruto, você está resistindo ao diabo. E Jesus disse, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Se sujeite a Deus, você tem capacidade de resistir. Então, restaurando isso, tudo isso, de novo restabelecido, você começa a ter ousadia. E Jesus disse, pede. Até agora nada pediste em meu nome, pede. Pede em meu nome, e o Pai vos considera. Então há muitas coisas que, primeiro, restabelecer a aliança. Segundo, tem atributos de filho, pode pedir. Começa a conversar com Deus acerca do que é para ser mudado, o que pode ser mudado. Se Ele vai atender o seu pedido ou não, no momento oportuno, nós sabemos que pela Bíblia, Ele diz que Ele nos dá muito mais do que pedimos ou que pensamos. Às vezes uma coisa passa na nossa cabeça, é bom, mas parece impossível. E Deus vai além, porque Ele pode ir além. Ele nos concede mais do que pedimos e que pensamos. Não é assim que os pais fazem com os filhos? E Jesus disse que se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Mateus 7,7. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Por que ele fala o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele te abre uma oportunidade do mundo espiritual tão grande que as coisas que você acha que é muito necessário para a sua vida, elas caem por terra. Ele te dá muito além. Ele sabe o que é mais importante. Não estou dizendo que Deus também não age nas áreas materiais. Não estou dizendo isso. Se você não vai ter que enfrentar gigantes na sua vida, se você não vai viver no sistema do anticristo, não há necessidade de provações tremendas na sua vida. Porque essas coisas acontecem muitas vezes porque antecedem alguma coisa futura. Então, se você precisa enfrentar alguns desafios futuros, com certeza você terá alguns espinhos na carne. Por que Paulo entende que o espinho na carne deixava ele mais forte? Por que Deus o queria mais forte? Porque Paulo já estava num nível espiritual tão tremendo que Deus podia levá-lo mais à frente. É do desejo de Paulo. Então Deus faz uma coisa que Paulo não compreendia acerca da sua própria força. Ele clama por uma coisa que ele não sabia que Deus colocou, que era bondosa. Ele deve ter se revirado muito em pensamento. Será que eu devo clamar por isso? Será que eu tenho que pedir a Deus para tirar esse espinho? Por que disso? Ele não entendia. E Deus disse, Paulo, a minha fé se aperfeiçoa na fraqueza. Quando há a compreensão disso, ele aceita aquela questão que antes desagradava ele começa a aceitar. Nós não sabemos que tipo de espinho na carne. Mas não é uma coisa imunda, não é um pensamento imundo como as pessoas elas acham.
Era alguma coisa que mexia com a personalidade de Paulo, né? Talvez o desejo de ser um pregador do povo dele, né? De trazer de volta o povo dele, e não conseguir isso. Não pode ser que ele tinha o desejo de ser um pregador da circuncisão, mas Deus envia ele para o caminho ao contrário. Ele foi pregar para os incircuncisos. Então, para o nível de Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, com certeza o mal já estaria preparando um plano, né, para que ele se ensoberbecesse e caísse em alguma cilada do inimigo. É como se Deus falasse para Paulo: Paulo, você está numa condição espiritual grande, mas Satanás tem muito mais anos e tem muito mais aptidão que um ser humano. Paulo era a afronta do inimigo. Quando o demônio estava sendo uma tentativa de expulsar o demônio em nome de Paulo, o demônio disse: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Ou seja, por que ele fala bem sei quem é Paulo? Ele devia estar brabo. Eu bem sei quem é esse cara escroto que está atrapalhando meus planos. Eu sei muito que esse cara está atrapalhando tudo aqui. Conheça Jesus, ou seja, Jesus já venceu o diabo, venceu tudo e não tinha mais chance para ele, está condenado. E bem sei quem é Paulo. Paulo é aquele que continua, que a gente já sabe que está perdido. Falta pouco para a gente. E Paulo está aqui para atormentar a gente. Paulo está aqui para acabar com o nosso sossego. Porque se o demônio quer entrar na vida de uma pessoa, Paulo ia lá e pregava o evangelho, acabava com tudo aquilo. Que é esse o poder do evangelho. É tirar das mãos de Satanás muitas coisas que ele gostaria de fazer. Muitos prazeres que ele gostaria de ter praticando o mal. Então, voltando à questão da homossexualidade, nós não podemos ser pessoas que peguem a Bíblia e cospem na cara das pessoas. É assim, é assim, é assim. Não. Nós temos que acreditar no poder, no amor de Deus, na misericórdia, assim como Ele é misericordioso conosco. Ele não aceita o pecado, mas Ele sabe tratar a vida de quem anda no pecado. Ele toma posições. Você vê que Jesus vai até Zaqueu. Zaqueu sobe numa árvore para vê-lo. É o próprio Deus já despertando no coração algum interesse, né? Algum interesse. É o próprio Deus. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Quando que vocês vão entender isso? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Por meio da pregação da palavra, sim, porque nós somos cooperadores com Cristo. Nós não somos fazedores da obra, nós somos colaboradores, mas quem faz tudo é Ele que está triunfando. É o Espírito Santo que está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que fazer o nosso papel de cooperadores. Nós temos que fazer. Nós vemos hoje pessoas despreparadas que param uma pessoa na rua, a pessoa é homossexual, e para a pessoa e diz: está escrito aqui que você vai para o inferno, que se você não mudar. Jesus nunca faria isso. Primeiro que Jesus não se metia na vida das pessoas. As pessoas que vinham querer saber de Jesus, quando as pessoas queriam vir saber de Jesus, ele tinha uma maneira amável de tratar o pecador, amável de conversar. Ele sabe muito bem o que é sofrimento espiritual e ele sabe muito bem o que é hipocrisia. As únicas raças de pessoa que Deus se afasta são pessoas hipócritas. Sabe o que é hipócrita? Pessoas que não têm disponibilidade para mudar. Elas só estão aqui para debochar, elas só estão aqui para ver como é que é escarnecer. E mesmo que ela veja a verdade, ela é capaz de debochar da verdade. Como Herodes, né? Que Jesus considerava uma raposa. Não queria nem papo com esse tipo de pessoa. Tem gente que Jesus não quer nem ideia. A boa da verdade é essa. Por quê? Porque
ele já bateu muitas vezes na porta do coração daquela pessoa e viu que a porta está trancada, suja de porcarias e nunca se abre porque está encimentada por dentro. Ela nunca está disposta. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Foi exatamente o que acontece na vida de Zaqueu. Ele abre. Ele abre. E Jesus se autoconvida para a casa dele. Hoje me convém pousar na sua casa. Ou seja, hoje estou aqui para falar com você. Estou aqui para resolver alguma coisa na sua vida. Estou aqui para mudar você. Hoje, agora. E Jesus vai lá. E Jesus não diz sobre a conversão dele até que ele tome uma posição. Talvez Zaqueu não fosse sempre daquela forma. Quando ele toma uma posição, Senhor, hoje mesmo, se eu fiz alguma coisa de errado, devolvo 4 vezes mais de acordo com a lei. E ainda divido metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu faz muito mais do que lhe era necessário. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Era apenas necessário ele corrigir, se arrepender, mudar de vida. Mas ele não, eu vou restituir. Se eu não tive vergonha de roubar, como diz assim, se eu não tive vergonha de tirar, eu não tenho que ter vergonha de devolver. E 4 vezes mais pode trazer muita alegria, para mostrar que realmente estou disposto. A lei era assim, né? Para ficar muito bonito, para aquela pessoa que sofreu a perda falar assim, valeu a pena. Foi um investimento. Foi apenas um investimento. E glorificar a Deus, glória a Deus pela vida de Zaqueu, que é um homem totalmente diferente. Glória a Deus que a gente perdeu aquela percepção ridícula que nós tínhamos acerca dele. Porque mesmo os cristãos, quando perdoam, ainda fica aquela coisa ruim no coração, que às vezes, né, como diz a Bíblia, que o coração ofendido é como as trancas de um castelo. Está lá em Provérbios. As trancas do castelo é uma tranca por dentro, trancas de ferro, ferrolhos, com uma madeira enorme que precisa de várias pessoas para poder levantar aquilo. Só quem está por dentro consegue abrir. Às vezes você ofende uma pessoa de tal forma que ela não abre mais o coração, ela não aceita mais nada de você. Você chegou a um ponto em que ela se trancou. Não há como abrir mais. Ela só que pode abrir. E você fica ali igual um tolo batendo na porta, tentando. Está fechado. Está fechado. E Zaqueu ainda decide dar metade dos seus bens aos pobres. Ou seja, aquele cara que recebe a perda ainda observa que Zaqueu está disposto a mudar. Como não amar uma pessoa assim? Como não dizer que Deus transformou o coração dela? O que ela está ganhando com aquilo? Como você pode não aceitar aquilo? Como que você pode continuar murmurando? Porque tem gente que ainda continua. É como a questão do filho pródigo. O filho pródigo fica chateado porque o pai mata o melhor bezerro ali, faz uma festa para aquele que desperdiçou tudo. Quando o pai conversa com ele, diz, era necessário ser assim. Ele estava morto, ele reviveu. Entenda, meu filho, não olhe para o material, olhe para o que aconteceu aqui. A gente estava arriscado a gente nunca mais ter aquele membro da família. Estava arriscado aquela pessoa, a gente ter uma notícia ruim, uma notícia de morte. Mas agora não, ele voltou. Mas ele voltou diferente. Ele voltou mais experiente. Ele teve a queda, mas ele se arrependeu. Então é necessário uma festa, é necessário. E o filho com muito custo entra para dentro de casa. O outro filho, né? Eu não sei como é que continua essa história, mas com certeza ainda deve ter ocorrido algumas pirraças. Mas quando o filho mais velho, ele observa realmente, quando ele começa a pensar em tudo que viveu, quando eram pequenininhos, que o mais velho sempre é aquele filho protetor, né? É aquele filho que é o segundo amor, aquele que ama igual o pai, né?
Ele vê o irmãozinho pequenininho, os verdadeiros irmãos, né? Não os invejosos. Ele vê como é bom ter um irmãozinho caçula que você vai ensinar as coisas. E o irmão caçula começa também a se espelhar no irmão mais velho. Ele começa a passar talvez um flashback na cabeça dele. E ali o coração dele é amenizado. Realmente o que o meu pai falou, ele é mais experiente, ele é mais maduro. E o sofrimento dele seria o meu sofrimento. Se esse meu irmão se perde, eu sofreria e meu pai sofreria mais ainda. Então começa a entrar numa área sensível, né? Que você precisa entender isso no dia a dia. Você precisa ter um coração tão... primeiro você precisa ter tido uma família, né? Você precisa ter vivido isso. Pessoas que não viveram isso, dificilmente vai ter essa sensibilidade. Mas às vezes você não vive isso, mas você vê isso em filmes e novelas e você realmente vê que é dessa forma. E aí o filho mais velho aceita essa proposta imposta pelo pai. Por quê? Porque é melhor viver feliz, é melhor deixar para trás, é melhor seguir daqui para frente, porque ficar machucando o coração com mágoas, só quem tem interesse nisso é o diabo. Ele que tem esse interesse de ficar ali causando males, né? Pensamentos que às vezes te tiram o sono, te tiram a tranquilidade e que só te levam ao ódio, não te levam na direção de Deus. E para concluir, um dia tudo vai finalizar. Não existirá mais profecia, não existirá mais nada. A única coisa que vai restar é o amor. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Vamos focar nisso, porque esse é o caminho certo. Nesse caminho não existe arrependimento.